Segunda Samuel, antes de Reis, Segunda Samuel 24, versículo 18. Olha o teu irmão aí e fala para ele: Deus vai falar com você hoje. Mas fala com convicção, irmão. Nem estou brincando aqui não. Deus vai falar com você hoje. É por isso que você está aqui, é para isso. Glória a Deus. Você não veio aqui passear, não. Amém. Você não veio aqui me ver e nem eu vim para te ver. Nós viemos aqui para ser cheios da glória deste Deus. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 18 a palavra de Deus, que diz assim: E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor a seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Toma, e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí, pois, para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, e ali edificou ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Senhor meu Deus, nós estamos na tua casa nesta noite, diante da tua santa presença, meu Deus, porque eu creio, Senhor, que tão certo como tu vives, o Senhor se faz presente neste lugar. Ah, meu Deus glorioso, e eu creio que neste momento o Senhor está removendo toda a tristeza, todo o desânimo, toda a frieza, toda a apostasia, porque eu creio que o Senhor está aqui nesta noite para alegrar o coração do teu povo, dos teus escolhidos, dos teus separados, dos teus vendidos. Ah, Deus, contempla cada filho teu agora, contempla cada filha tua agora, meu Deus glorioso, e fala, Senhor, fala neste coração, fala com esta vida, Pai, traz respostas, meu Deus, abençoa, alegra, fortalece, anima, Senhor, a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor, usa, meu Pai, para pregar esta palavra, a tua palavra, que não vai retornar para ti vazia nesta noite, mas antes ela vai fazer aquilo que te apraz, Senhor. Então fala, Deus, porque os teus servos te ouvem nesta noite. Amém e amém. Podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que está no meio de nós nesta
vemos aqui, irmãos, a palavra de Deus. O Senhor, Ele havia se irado contra o povo de Israel. Eu não li o capítulo inteiro porque é enorme a leitura, mas você vai compreender, você vai entender porque a palavra vai ser revelada no teu coração nesta noite. O Senhor havia se irado contra o povo de Israel. Não pensa você que muitas vezes Deus ele não se ira contra as nossas vidas também. Quantas são as vezes que a ira de Deus se acende contra nós, contra um povo, contra uma nação, contra uma igreja, contra uma cidade? São várias as vezes que isso acontece. E sempre por quê? Sempre por causa da rebelião, sempre por causa do pecado, sempre por causa da iniquidade, ou por qualquer outro motivo parecido. E ali o Senhor, a ira do Senhor se levanta, se acende contra Israel, cujo líder era Davi, homem vitorioso, homem de fé. Rafael ministrou aqui, ele disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. E não tente agradar sem fé, porque você não vai conseguir. Não tente agradar o Senhor com presentinhos, a não ser a tua fé, porque você não vai conseguir. Sem fé é impossível agradar a Deus. O povo se rebelou, o povo pecou e a ira de Deus acendeu. E a ira de Deus vai acender contra a minha vida, contra a tua vida, todas as vezes que nos rebelarmos contra Ele ou fazer algo parecido. A ira dele vai se acender. Deus de amor? É. Deus de bondade? É. Deus de misericórdia? É. Mas Ele também é Deus de ira. E não aceita coisa errada. Não aceita o pecado. Ama o pecador, mas abomina o pecado. Irmãos, e a ira dele vai se acender toda vez que tiver pecado. A ira do Senhor vai se acender. E aqui a ira de Deus se acende contra o povo de Israel, cujo líder era Davi, cujo homem que liderava aquele povo, que reinava, naquela época, era Davi. Um homem temente, um homem de fé, mas um homem sujeito a falhas também, humano, mas porém um homem temente a Deus. Um homem que não olhava para trás não, mas que guiava o povo de Deus com coragem e com ousadia e com bravura para levar este povo até uma terra prometida, cuja terra mana leite e mel. Mas a ira de Deus se acende, irmãos, por causa do pecado, por causa da rebelião. A ira do Senhor se acende quando o povo de Israel. E Davi então ele começa a numerar o povo, ele começa a fazer a contagem do povo, a separar homens. E Davi se preocupa com isso, porque o Senhor manda o profeta dizer, irmãos, que ele não havia gostado do que tinha acontecido, que ele estava abominando aquele pecado. E eu não li, mas o Senhor, ele manda o profeta Gade dizer a Davi que era para Davi escolher entre 3 coisas. Por sinal, 3 coisas ruins. Era para Davi escolher. E eu estava lendo aqui, Deus é tão tremendo, que nós pecamos contra Ele, nós nos rebelamos contra Ele, e ainda Ele nos dá opção. Foi o que Ele fez aqui no versículo, do mesmo capítulo, no versículo 12. Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor,
3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. O povo havia pecado, a ira de Deus havia se acendido. Então o Senhor coloca 3 opções para Davi. Deus é tremendo, irmãos. Deus é misericordioso. Ele não quer ver o teu fim nunca, mas Ele está sempre provendo um escape para te ver de pé. Aleluia. Olha, escolha uma dessas 3 coisas. Queres 7 anos de fome que te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja de diante dos teus inimigos, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Essas foram as 3 opções. E Deus não é mau, não. Muito pelo contrário. Ele é misericordioso. Porque Ele já não foi punindo, não. Ele ainda deu 3 opções para o líder, para Davi escolher qual desses 3 maus ele queria que acontecesse. E ele optou pelo último: peste na terra por 3 dias. Você viu o que Davi fez? Quem não percebeu, ele optou por o período mais curto. Quem notou isso? Pro mais fácil. Olha, a opção era 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses fugindo dos inimigos e 3 dias de peste sobre a terra. É lógico que a opção número 3 era menor. E foi Davi, o homem humano. Ele optou 3 dias de peste. Talvez ele pensou ali naquele momento: 3 dias passa logo. E ele fez a terceira opção, porque Deus havia mandado ele escolher. Aquele pecado não ficaria sem punição. Pecado não fica sem punição. Não pensa você. Por mais que Deus é misericordioso, por mais que Deus é amor, a consequência do pecado é inevitável. É inevitável, irmãos. A consequência da rebelião é inevitável. A consequência do descompromisso com Deus é inevitável. A consequência da frieza espiritual na nossa vida é inevitável. A consequência de nos afastarmos de Deus, de nos afastarmos da nossa fé, ela vem porque é inevitável as consequências. O salário do pecado é a morte. O salário. Então ele optou pelo terceiro item: peste por 3 dias sobre a terra. Então o Senhor enviou a peste desde a manhã até o 3º dia determinado. Muitas pessoas começaram a morrer. Muitos homens, muitas mulheres, né? Aqui, ó, morreram 70.000 homens. Olha o preço, irmãos. Se quiser entender melhor, depois vem na tua casa o capítulo inteiro. A opção que ele escolheu foi 3 dias de peste. Mas o preço a pagar foi alto. Porque 70.000 homens, entre mulheres, crianças e homens, caíram e morreram por causa daquela peste que sobreveio sobre aquele povo. Tudo por quê, pastora? Por quê? Por causa do pecado, por causa da rebelião. Não pensemos nós que o pecado ele passa desapercebido diante de Deus. Não pensemos nós que enquanto nós estamos lá, às escondidas, fazendo o que não deve, fazendo coisa errada, Deus, o Senhor, Ele não está vendo, Ele vê tudo. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra e vê tudo que os homens estão fazendo. Não adianta.
Ainda tem, lógico. Eu tenho um nojo daqueles casal de namorados. Uma vez o namorado veio falar pra mim que queria dar um tempo. Eu falei, não sou relógio, meu filho, tchau. Ó, sou relógio não, quer tempo? Eu não sou relógio, vaza. Oi, um rapaz lá na igreja tem um tempo, não. Ó, e outra, tô saindo do ministério, não tenho tempo, vaza. Tô indo, fui. E tem gente que tem coragem, eu vou dar um tempo pra Deus, vou dar um tempinho de ir na igreja, vou dar um tempo, viu Senhor, vou dar um tempo, ai Deus, aguarda um minutinho aí, eu vou aprontar um pouquinho, vou brincar um pouquinho, vou passear, vou cuidar da minha vida, vou fazer a vontade da carne um pouco, depois eu volto. Irmãos, Deus não aceita isso não. Deus não aceita a apostasia, que é a frieza. Hoje muitos estão apostando na fé, estão se esfriando, cada dia mais frios, cada dia mais menos vontade de vir na igreja, cada dia com menos vontade de orar, cada dia com menos vontade de ler a palavra de Deus. Eu noto isso por mim. Ontem eu estava mal, não de saúde, espiritualmente dizendo, vazia, senti necessidade de orar e buscar Deus, orar na presença do Senhor, de me alimentar da palavra. Então eu olhei bem o computador, estava lá vazio, que aí é uma disputa. Eu falei, mas eu vou pegar minha Bíblia e vou subir para cima e vou ler a palavra. E eu subi para o quarto, irmãos, comecei a ler a palavra, Deus começou a falar comigo. Eu me lembrei de uma pregação do pastor Edivaldo aqui. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de ouvir a tua oração. Deus está com saudade de ouvir você clamar a Ele. E quando eu comecei a ler a palavra, o Senhor foi falando comigo e foi vindo aquela necessidade de orar. E o barulho lá dentro é perturbador, então eu vim para o altar, graças a Deus. Entrei aqui, irmãos, aqui eu orei, aqui eu chorei, aqui eu falei com Deus, aqui eu pedi perdão para o Senhor. Perdão do quê, pastora? Perdão de não orar, de não buscar a Ele neste tempo tão oportuno que é este tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos, de frieza, de esfriamento. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, porque amanhã pode ser tarde demais. Isso é um tempo oportuno, igreja, de orar, de buscar o Senhor. Ei, abre os teus olhos, não deixa a frieza de se carregar, não. Não deixa esse desânimo de sucumbir, não deixa, acorda, levanta, vai ler a palavra, vai orar, vai buscar Deus. Porque quando você abre tua boca para clamar, Ele já está te ouvindo, aleluia. Oh, irmãos, quantas vezes Deus não sente saudade de você? Quanto tempo faz que Deus não te vê ali, ó, na beira da cama, nessa posição? Quanto tempo faz que Deus não te vê com essa palavra poderosa aqui na mão, fazendo a leitura da palavra, comendo a palavra de Deus? Quanto tempo faz que Ele não vê isso? Acorda, desperta, o Senhor já vem. Glória a Deus. O Senhor já vem. Não entra na onda da apostasia, não. Essa onda está vindo, irmão, e ela está vindo gigantesca. Há muitos crentes esfriando, há muitos crentes se apostando da fé, há muitos crentes achando, minha vida não tem mais jeito, tudo que eu podia fazer eu já fiz, não tem mais nada para me fazer. Ei, Deus te renova. Deus faz acontecer algo novo na tua vida, só para te restaurar. Glória a Deus. Está fraco, está batido, está frio. Eu entrei aqui hoje, senti uma tristeza.
multidão, eu estou aqui por causa do meu Deus. Glória a Deus. Ele está aqui, ele não faltou. Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele abomina o pecado. Ele não aceita, irmãos. Como ele não aceitou o pecado de Israel. A peste veio, o preço foi alto a pagar, 70.000 homens, crianças, mulheres morreram por consequência daquela peste sobre a terra. E quantos mais você vai deixar morrer? Ou você mesmo, até quando você vai continuar morrendo, se esfriando? Acorda. Gad vai de novo a Davi, porque Davi ele fala: Senhor, eu não suporto ver essas ovelhas morrendo, Senhor, eu não suporto ver esse povo morrendo. Eu pequei, Senhor. Ele chegou a dizer isso, irmãos. Eu pequei. Toca na minha vida, toca em mim, Senhor. Ah, irmãos, Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, arrependido. Deus não resiste, não. Deus não resiste, não. Então Gad vai de novo, né, a Davi naquele mesmo dia e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Sabe por quê? Na eira de Araúna, para quem não sabe o que é eira, irmãos, é um lugar de secagem de alimentos, de grãos, de verdura. Isso é uma eira, um lugar plano, né? Ali é onde eles secam alimentos, a colheita coloca ali. Então isso é uma eira, né? E eu falei: meu Deus, por quê? Porque na eira de Araúna, mas se você ver mais em cima, o anjo da morte que estava trazendo aquela peste estava bem do lado daquela eira de Araúna, enquanto ele enviava a peste sobre a terra. Então o Senhor mandou que Davi fosse neste lugar, lá na eira de Araúna, para levantar ali um altar ao Senhor e oferecer um holocausto, oferecer sacrifício. Que naquela época era isso que o povo tinha que fazer. Hoje nós não precisamos mais, mas naquela época ainda era a época da lei, não era a época da graça como nós vivemos hoje. Nós não precisamos de sacrifício, porque Jesus já se ofereceu em sacrifício por nós. Então o Senhor manda que Davi vai até a esta eira, né? O Senhor também, irmãos, ele escolheu o lugar. Ele determinou o lugar aonde era para ser erigido, erguido o altar para Ele. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, como nós queremos, como nós pensamos. Ah, é assim, é assado. Nós temos que fazer do jeito de Deus. É do jeito que Deus manda. Por isso que muitas vezes nós morremos espiritualmente, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, do jeito humano, mas não é do jeito divino, é do jeito de Deus. Entendeu, igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja nesta noite. Não é do teu jeito, homem, é do jeito de Deus. Glória a Deus. É do jeito de Deus. Lá na ilha de Araúna, onde o anjo estava do lado, vindo a peste, a morte, é lá, Davi, sobe lá, vai lá, e lá, levanta um altar. Araúna era um homem temente a Deus, pelo que eu li aqui, que eu li o capítulo inteiro, antes de pregar eu li. Ele era um homem temente, ainda mais que se tratava do rei, onde todos reverenciavam. E tinham que reverenciar mesmo, porque a Bíblia diz que tem que dar honra para quem tem honra. E Davi, além de servo de Deus, era rei de Israel, constituído pelo próprio Deus. E ele vai, irmãos, né?
Davi vai, de longe Araúna já olhou e viu que o rei Davi vinha com seus servos. E ele já saiu correndo. Era o rei que estava chegando ali. Hoje o rei está voltando e tem gente que não está nem aí. O rei está vindo e tem gente que está brincando. O rei está vindo e tem gente que está brincando de crente. O rei está vindo e tem gente que está vivendo na apostasia, no pecado, no erro, no engano, na frieza, na idolatria, no vício. Mas quando Araúna olhou e viu que vinha o rei e os seus servos, ele já saiu e já se inclinou, reverenciando o rei de Israel, o rei Davi. Já reverenciou, irmãos, e disse Araúna: porque vem o rei meu senhor ao seu servo? E Davi disse: para comprar tua eira. Não, preciso oferecer um holocausto ali para o Senhor, para que o Senhor retire a peste do meio do povo. O meu povo está morrendo. O povo está morrendo por causa do pecado. E eu preciso levantar um altar. Eu preciso clamar a Deus. Eu preciso orar aquele que responde. Eu preciso orar aquele que alivia e aquele que sara. Então eu preciso da tua eira. Eu preciso comprar a tua eira, porque o Senhor mandou que eu elegisse, que eu levantasse um altar nesta eira. Vamos, Araúna, né? Muito educado, temente, e também por ser o rei, ele já foi falando logo: olha, Senhor, né? Está aqui o boi, está aqui os trilhos, está aqui o aparelho dos bois para lenha, tudo isso eu te dou, pode oferecer o teu holocausto, rei. Vamos, homem temente. Ele fez correto, fez. Porque quem dá para um servo de Deus está dando para Deus. Fez correto, fez. Mas Davi, ele estava tão indignado com aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Ele estava tão triste, ele estava tão amargurado, ele estava tão angustiado, que ele falou: não, Araúna, eu vou oferecer o holocausto, vou erigir o altar ali na tua eira, mas eu não quero de graça, eu quero comprar. Coloca o preço aí, porque eu quero comprar. Com certeza Araúna insistiu: não, né? Fazendeiro, tinha muita coisa. Não, meu senhor, olha, é tua, toma aí, tá aí tudo, os bois, tá a lenha, tá o brilho, tá, te dou até o fogo também, tá aí. Não, Araúna, eu só vou oferecer o sacrifício se você me vender a ira, porque eu não quero oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. Olha só, irmãos, olha o que estava dentro do coração de Davi, tem que estar dentro do nosso coração isso hoje também. Hoje nós só quer moleza, o crente hoje só quer moleza. Em vez dele dar para Deus, ele quer receber, sem dar. Está assim hoje.